Então vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ah, Iniciando a apresentação do trabalho da disciplina de EAD, Educação à Distância, onde a gente vai falar sobre legislação EAD, especificamente acerca do Decreto 9057/2017, apresentação realizada por Geoclésio Silva. Então, do que trata esse decreto, né? O decreto ele trata da criação, organização, oferta e o desenvolvimento de cursos à distância, né? Onde considera-se a educação à distância, a modalidade educacional na qual a mediação nos processos de ensino ocorra com a utilização de tecnologias de informação e comunicação. Ele também dá diretrizes sobre a relação do pessoal qualificado, entra como agente aí de políticas de acesso, também descreve o acompanhamento e avaliação compatíveis com o modelo de educação ofertada, no caso, educação à distância, e também dá alguns direcionamentos para que se desenvolva atividades educativas para os estudantes profissionais de educação que estejam em lugares e tempos diversos, né? A educação à distância tem essa como um de seus principais motivadores para existir. Ela permite que cursos, sejam eles acadêmicos ou informais, possam chegar a um número maior de pessoas que estejam em lugares e tempos diversos, em lugares de difícil acesso, onde o Estado ainda não consegue chegar com uma facilidade, e que disponham, é claro, de tecnologias, como mencionado anteriormente, de informação e comunicação, por onde possa se viabilizar a chegada desses cursos até esse público. Então, dentro do decreto, a gente observou alguns artigos e essas observações vão ser mencionadas agora de alguns desses artigos e alguns comentários sobre o que eles falam. Então, no artigo 4º, o decreto fala que as atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas profissionais de laboratório e defesa de trabalhos previstas nos projetos pedagógicos do desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, né, serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação à distância ou em ambiente profissional, conforme as diretrizes curriculares nacionais. A gente tem aqui uma informação que está em segundo plano, que é o fato de que as instituições que ofertam cursos de educação à distância, elas precisam ter, dependendo do seu, é claro, das suas diretrizes curriculares, né, dependendo do seu planejamento, que deverá ser pré-aprovado, elas devem ter polos físicos, espaços físicos para a realização de provas, né, avaliações, estágios, práticas profissionais. Por exemplo, um caso de educação à distância tem práticas profissionais, o caso de professores de educação física, alunos do curso de educação física precisam ter atividades práticas. Então, a instituição que fornece esse tipo de curso deve ter um espaço físico onde essas atividades serão ofertadas de maneira presencial. Tudo isso, é claro, dependendo do tipo de diretriz curricular que esse curso vai estar seguindo. Existem também as questões
híbridas, né, onde a gente tem parte dos cursos EAD e parte presencial. São ofertadas geralmente em alguns institutos federais, escolas técnicas, usam bastante desse modelo, onde tem essa flexibilidade entre essas duas formas de ensino. Então, no artigo 9º, um artigo que me chamou bastante atenção, e aí eu coloquei essa imagem aqui de uma pessoa, né, uma palhaça e duas crianças. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque assim que eu li esse artigo me veio algumas situações que eu acho importante a gente debater e que não vem sendo observada, pelo menos não através do meu olhar, através do que eu conheço e já vi, não vem sendo observada pelo Estado, não vem sendo observada pelos agentes de educação. Mas vamos ler o artigo e aí eu já falo um pouco sobre essa imagem, o que é que ele tem a ver. A oferta de ensino fundamental na modalidade à distância em situações emergenciais previstas no quarto inciso do artigo 32 da Lei nº 9.394 de 96, se refere às pessoas que, primeiro, estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial, segundo, se encontrem no exterior por qualquer motivo, terceiro, vivem em localidade que não possui rede regular de atendimento escolar presencial. Quarto, sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira. Quinto, sejam em situação de privação de liberdade. Ou sexto, estejam matriculadas nos anos finais do ensino fundamental regular e estejam privadas da oferta de disciplinas obrigatórias do currículo escolar. O artigo traz a menção de alguns incisos, né, da Lei 9.394 e 96, só que esses incisos dentro do artigo, eles não mencionam a situação das crianças circenses que acompanham seus pais enquanto eles trabalham rodando o Brasil. Então essas crianças elas têm essa necessidade de se locomover, de estar sempre se mudando de uma cidade para outra, a cada novo espetáculo, a cada nova matinê vai estar se mudando. E aqui não contempla, não menciona esse caso. A gente sabe que geralmente quando o caso não é mencionado em um artigo, em uma lei, ele fica bem aquém, ele fica marginalizado, ele fica ali meio que escanteado e nas letras da lei, se não está previsto, não há como se cobrar nada a respeito. E aí aqui a gente tem, por exemplo, menção a pessoas que se encontram no exterior por qualquer motivo, ou que estejam impedidas por motivo de saúde, ou então que vivem em localidades que não possuem rede regular de atendimento escolar presencial, sejam transferidos compulsoriamente para regiões de difícil acesso. No caso das crianças circenses, elas não são transferidas para regiões de difícil acesso, mas elas mudam bastante de local para local e acabam, por conta do trabalho de seus pais, eles têm horários bem diversos. Muitas crianças que trabalham no circo também acabam se envolvendo com a arte, e aí tem treino, tem cuidados a fazer normais, tem as brincadeiras de criança. E aí a escola, muitas vezes, há alguns problemas na questão burocrática da escola, entre transferência de um lugar para o outro. Isso acaba dificultando a vida das crianças circenses. E eu achei interessante trazer essa questão aqui
para a aula, mas vamos seguir. Aqui eu vou falar um pouco sobre as minhas considerações, sobre tudo que li no decreto inteiro, né? Eu acho que a gente tem alguma coisa a falar sobre isso, e aí eu escrevi aqui para ficar registrado os meus achismos a respeito do que foi lido. Então, observando os artigos, né, disposto no decreto 9.057/2017, é possível detectar algumas lacunas nas informações prestadas no documento, né? Não está tudo muito bem esclarecido, as coisas são meio jogadas lá. Eu sinto falta muito de esses documentos oficiais não serem detalhados, porque é muito difícil você tirar dúvidas sobre algumas questões, ainda mais sobre decretos, sobre leis, e se não está tudo no documento, você fica com as dúvidas ali, isso me irrita um pouco. Então, acho que existem várias lacunas que não são preenchidas no documento, e isso em algumas questões torna o entendimento difícil, né? Contudo, os itens onde há pouca decisão das ações a serem tomadas possuem referência para leis que regulamentizam, né, os casos específicos, e cabendo assim um aprofundamento no assunto através da investigação dos artefatos citados. Em alguns, não são todos, tem lá uma menção a uma lei, a um outro decreto, alguma coisa do tipo, mas não são todos. Tem, é claro, sempre as ressalvas do que restringe, né? E também agora nesse momento de pandemia, a gente vê algumas questões, né? A gente está agora no modelo não EAD, mas de um modelo virtual emergencial, educação emergencial. O decreto até fala ali sobre a privação do ensino e tudo mais, mas algumas coisas ainda ficaram assim para se entender depois, que tiver mais tempo, ler algumas menções que o decreto traz. E eu pensei em trazer outros artigos, mas os colegas já falaram sobre esses, então achei que não contribuía para o debate, não contribuía para a aula, trazer novamente as mesmas observações. Finalizando aqui essa curta apresentação, agradeço a professora pela paciência de ter esperado a produção do material, em virtude dos acontecimentos na minha vida pessoal. Então fica o agradecimento para toda a turma e obrigado. Até a próxima apresentação do próximo trabalho.